Glória a Deus, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta noite, né? Já chegando aí na madrugada de domingo. Glória a Deus. Estamos aqui então ao vivo pela live e também pela rádio Restauração Filial 1. Este que vos fala, pastor Gerry Adriane. Estamos hoje na segunda entrevista com o psicólogo cristão Jonathan Saraiva. Vamos ver se ele já está no ar aí conosco. Já temos nossos ouvintes também da Rádio Restauração Filial 1 nos acompanhando. A paz do Senhor, irmão Jonathan Saraiva. Paz do Senhor, pastor Gerry. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão na escuta da rádio e também os irmãos que estão participando pelo canal do YouTube do pastor Gerry, tanto pela live, né, ao vivo, quanto também pela gravação que vai ficar disponível depois aí no canal do pastor. Deus abençoe. É um prazer enorme podermos estar aqui novamente. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, por ter aceitado o nosso convite. É a segunda vez em uma semana, Amém. mas a primeira entrevista já repercutiu muito, né? Benção. Muitos comentários aí. Muitas pessoas me enviaram mensagem, né, comentando. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esses comentários e pedindo aí, né, que esclarecesse um pouco mais aí, que gostaram, né? Até já chegamos a quase 1.000 visualizações, né? Que benção, não vi, Glória a pastor. Deus. É, quase 1.000 visualizações aí do primeiro vídeo com o psicólogo cristão Jonathan Saraiva. Glória a Deus. E hoje nós temos, né, vamos tratar um pouco aí da psicologia e da Bíblia, né? Vamos falar aí Amém. um pouco. Também aqui temos, né, vamos falar um tópico aqui sobre ansiedade e depressão. E tem uns comentários aqui, irmão Jonathan. Esse comentário aqui é alguns comentários que eu anotei, né? Depois da live, a primeira live que fizemos. E Uhum. aí uma pessoa disse assim, eu ficava com um pé atrás quando falava em psicólogo. Aqui no termo do sul, né, para quem não sabe de outras regiões do Brasil, o pé atrás é desconfiança, né? É como se dissesse, né, eu ficava desconfiado quando falava em consulta ao psicólogo. Esse aí foi um dos comentários da live, né? E aí esta pessoa colocou, ó, depois dessa entrevista, né, eu abri os olhos, né? Eu comecei a entender. Agora, irmão Jonathan, muitas pessoas relataram, inclusive enviando mensagem para o meu WhatsApp, que estão tendo uma outra visão, né? Eu creio que o irmão lembra da primeira entrevista que eu falei que eu mesmo, anos atrás, não aceitava até, né? Falava em psicologia, psicólogo, e aí depois, né, lendo livros, né, a gente vai tendo um pouco mais de conhecimento e sabendo também que as pessoas elas têm um médico que é um cardiologista que vai tratar do coração, um ginecologista da saúde da mulher, enfim. E aí o psicólogo, ele trata o quê? Já deixo aí a pergunta também. Amém. Justamente dentro desse contexto, pastor, que eu venho trabalhando bastante assim no nível de conscientização dos nossos irmãos em Cristo, porque a gente reconhece que existem muitos Aleluia. estereótipos, preconceitos com relação a isso. Mas a psicologia, se a gente for olhar, né, desde a etimologia da palavra, né, o que significa a palavra psicólogo ou psicologia, a gente já tem uma resposta bem interessante. A psique, a gente sabe, né? A psique é a nossa alma. É aquilo que a gente comentou na semana, no início da semana, né? Que é a nossa personalidade sendo moldada. Né? A gente comentou, fez uma alusão bem interessante na semana passada, falando das linhas, da agulha, do bordado, né? E quem quiser assistir, tem o um vídeo aqui no canal do Pastor. E a gente sabe que as pessoas elas precisam, né, ter um recurso que fuja do senso comum. Então a psicologia entra nessa brecha que é de
conduzir um indivíduo, conduzir uma pessoa a compreender as suas emoções, os seus sentimentos, seus comportamentos, em alguns casos, disfunções, problemas, demandas. Então, psicólogo é aquele que estuda, né? Logia vem da palavra estudar, então, psique vem da palavra alma, do grego, então é estudar a alma. É interessante porque a Bíblia ela usa essas palavras tanto no Antigo Testamento, lá na criação, né, a palavra nefesh, do hebraico, no Novo Testamento usa a palavra psique, né, do grego, e a gente vê que a Bíblia tem diversas referências, inclusive, falando a respeito desses aspectos emocionais, né, da alma, falando inclusive das próprias emoções de Deus, né, Deus sendo um ser também emocional. Então, coisa boa quando a gente compreende, pastor, a importância de cuidarmos das nossas emoções. Então, isso está diretamente ligado com a visão bíblica, né, de 1 Tessalonicenses 5 e 23, fala que nós devemos priorizar todo o nosso ser, nosso espírito, alma e corpo. Né? Então, é importante, sim, cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções. Isso tem uma ligação direta com o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar então sobre a ansiedade e a depressão, né? E os nossos videologados e os ouvintes da rádio Restauração Filial 1, né? Vão entender um pouquinho melhor aí. Temos aí também, né? Não sei se vai aparecer na tela. Ah, a tela aqui tá meia... Mais para frente, mas ela está bem perto da câmera. E aqui não aparece. Não aparece. Não aparece. Ah, o que aconteceu aqui? Aqui atrás. Tava personalizado aqui. Aleluia. Tava personalizado, não vai dar pra mostrar. Mas os irmãos, né, os ouvintes, podem fazer também as suas perguntas aí no chat, tá, meus irmãos? E não esqueça de deixar aquele joinha, né, aquele like aí, tocar no sininho aí e se inscrever neste canal. Nós temos aí a irmã Karina Amorim, né? Karina Amorim está conosco também pela live. Temos aí, olha só, agora a irmã Duda Rodrigues, né? Ela já diz aqui, ó, não esqueça de deixar o like. Elza Labinski, também Paz, Oração, União, dando um glória a Deus aqui. O irmão Juvenal da Silva também, Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe o irmão Juvenal. A Jéssica, né? Tá aqui a irmã Maristel, né? A irmã Maristel dando um glória a Deus aqui, né? No canal da Jéssica. O Anderson Miranda, de Almeida, né? De Cacequi, Deus abençoe, nosso locutor da rádio aqui. Rangel, lá do Morro da Fumaça, paz do Senhor Jesus, pastor GR, Deus abençoe Morro da Fumaça e Santa Catarina, né? E a irmã Elza, ela é de Osório, lá da área Osório. A irmã Kátia Greife Miranda, né, da cidade de Panambi, está conosco. Deus abençoe a irmã Kátia. A irmã Raíssa Marco, né, a jovem Raíssa lá da cidade de Taquara, Deus abençoe. Mariana Clovan, né, dá um glória a Deus aqui. Alexandre Goulart, nosso supervisor da juventude, da Botucaraí, Deus abençoe. A irmã Karina, a irmã Karina é da congregação Sangafunda, né, em Nova Santa Rita, já foi minha membra lá, né, foi a nossa ovelha lá de Nova Santa Rita. A Laísa, né, dando a paz do Senhor, de Santo Augusto, acompanhando. Irmã Patrícia Debus também acompanhando a programação na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Né, IPAD Restauração, aleluia. IPAD Ministério Restauração, área Cabriúva, São Paulo. Glória a Deus, Deus abençoe. Eglaia Morosini, né, paz do Senhor, paz do Senhor, paz. Irmã Patrícia Debus, né, tá aí conosco, Deus abençoe. E pedindo aí, né, para compartilhar aí, meus irmãos, compartilhe o link desta live, é importantíssimo esse tema aí. Jureni Guimarães, né, a paz do Senhor, Deus abençoe este homem de Deus e sua família. Agapito Juliano, né, lá da cidade de Chapada, irmão Hermes, lá da cidade de Panambi. Temos aí, olha só,
A irmã Vera Cristina, Deus abençoe. O Gelson Schmidt, de Espumoso. Esther Orozina Viana, Esther Rodrigues. Vão colocando aí a cidade, irmãos, que vocês estão vendo aí. É isso aí, né? Bah, Elza, meu Deus. Bom, Elza Lampinski, né? Eu tentei fazer tratamento com psicólogo, com psicóloga e psiquiatra, mas não consegui, pois sempre desisti por achar que era demônio, como sempre ouvi falar. Mas agora, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Meu irmão Jonathan, pode anotar aí esses comentários aí, que acho importantíssimo o senhor comentar conosco aí. Bah, essa aqui que ela escreveu é importantíssimo. A Marlisa de Barros também, Santa Maria, Deus abençoe Marlisa de Santa Maria. A irmã Rude G. Benac. Acho que é a filha do pastor. Abre o microfone. Jonathan, me diz o nome dela. Rodbenak, irmã que é filha do pastor Gilberto. Isto, Deus abençoe o nosso grande amigo. Deus abençoe a sua filha, né? Rude, é que eu, né, pronunciar assim, aleluia, não é fácil. Irmã Silvani, também lá da pequena cidade de Condor. Irmã Beatriz, graças, paz do Senhor Jesus, área Quaraí, olha só, área Quaraí conosco na fronteira. Canguçu, né? Caleb Valadão, esse aí foi minha ovelha, né? O Caleb e a esposa dele foi minha ovelha já, né? No tempo de jovens, né? Quando eles eram namorados ainda, né? Amigão nosso. Isso. Região Sul. Glória a Deus. É a irmã Rosani Marques, de Panambi. O pastor Marcos Varga, vice-diretor da rádio Restauração Filial 1, está conosco, estamos juntos, diz ele aqui. A irmã Lari Nunes. Paz do Senhor, irmã Larissa e irmã Maria. Na escuta de Chapada. Deus abençoe, né, a irmã Ivane, presbítero Eliseu, estão também nos vendo aí pela live. Irmão Gabriel Medeiros, de Caxias do Sul, Deus abençoe. Aline Viana, de São Borja, né, irmã Aline? Aline Viana, lá de São Borja, mas ela está em Porto Alegre. Ela diz, ó, estamos em Porto Alegre na escuta. Orozina Viana, assistindo da cidade de São Borja, lá na fronteira. Luciara Gonçalves Machado, paz do Senhor. Eva Viana, olha, tá entrando muita gente aí, meu irmão. Entrando muita gente aí. Eva Viana, da cidade de São Borja, na escuta. A irmã Duda Rodrigues coloca aqui: aprendemos muito com esse psicólogo, com o curso Suas Emoções nas Mãos de Deus. Bah, eu queria ter participado desse curso, está muito falado. A minha esposa falou muito bem, né, desse curso aí. E a minha esposa até puxou minha orelha, disse, tu tem que deixar, né, o psicólogo Jonathan falar, né, falar mais. Mas eu digo, ele falou 1h30 na live, aleluia. Eu digo, eu tenho que fazer pergunta, né, aleluia. Irmã Maristel, sempre passando os contatos aí. Irmã Michele Bento, paz do Senhor, estamos na escuta em Tijucas, Santa Catarina. Deus abençoe, irmã Michele. Irmão Samuel Bittencourt, aí estão entrando, Porto Alegre, Serraria. É isso aí, Samuel Maidana. É o filho do Pedro Maidana, pastor Pedro Maidana, será? Creio que sim. Grande amigo nosso aí. Glória a Deus, mas repercutiu tanto, né? E eu peço para os irmãos, tanto os que estão aí na live, quanto aqueles que estão na Rádio Restauração Filial 1, para divulgar aí o link, né, desta live aí, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E não esqueça de dar o seu like para este vídeo chegar em muitos lares, né? Em muitos lares aí. A irmã Luana de Santo Augusto, nossa filha na fé aí, filha espiritual, né? Aleluia, de Santo Augusto, dando glória a Deus. Deus abençoe a jovem Luana. Foi nossa ovelha em Panambi também. Então temos aqui várias ex-ovelhas aqui. Dinamar Gandini, Sarandi, está conosco. Débora Goulart, de paz do Senhor. Irmã Débora, filha do pastor Márcio Goulart, de Soledade. Glória a Deus. Irmão Jonathan, tá chegando aí, né? Mas nós queremos ver as perguntas, né? E eu achei um comentário aí tremendo,
que foi esse da irmã que o irmão deve ter anotado aí, né? E poderia já repetir este comentário e fazer a sua colocação aí. Amém. Bom, primeiramente, quero glorificar a Deus pela vida da irmã Elza Lapinski, ela é lá da região litoral norte do estado, né? E a irmã Elza foi uma das participantes do meu grupo de estudos, Suas Emoções nas Mãos de Deus. Então, a irmã Elza é um dos grandes testemunhos que a gente tem aí, pastor Jerry, de uma Aleluia. evolução nesse sentido. Então, a irmã Elza veio de uma vida de extrema dificuldade, assim, envolvendo alguns dos transtornos que nós vamos comentar aqui, transtornos de humor, que são muito comuns nos dias de hoje. E a irmã Elza teve um encontro com Deus durante esses 21 dias de estudos que a gente fez. Inclusive, ela entrou num grupo novo, um grupo exclusivo que a gente abriu aí no final desse grupo de 21 dias, que encerrou na segunda-feira passada. E a gente criou um grupo com menos pessoas participando, e o grupo se chama 4 Semanas Transformadoras, né? Que vai ser um grupo bem interessante aí de mentoria, de atendimento terapêutico, de atividades. Vai ser tremendo. Estou ansioso para começar, sem ser nessa próxima semana, na outra. E a irmã Elza, ela conseguiu encontrar, né, nas nossas atividades propostas, porque esse grupo de estudos, e inclusive nós já temos, pastor GR, uma lista de espera para quem quiser participar, quiser depois pegar meu telefone, né? Se possível, colocar ali no chat meu telefone. Isso. Quem quiser entrar na lista de espera para a próxima turma, né, fica à vontade, porque durante esses 21 dias a gente associa a questão emocional a Bíblia Sagrada. Então a gente utiliza referencial bíblico, nós utilizamos versículos, passagens, atividades práticas, teóricas, nós fazemos testes de ansiedade, teste de depressão, né? A gente faz as lives uma vez por semana, em torno de 2 horas de live por semana. No final, né, dá quase 8 horas de aula, que a gente faz 3, 4 aulas. A gente faz as live terapia, que são grupos de terapia também. E os irmãos recebem depois a gravação dessas aulas, né, com conteúdo de apoio, com PDFs, com um grupo de interação, esclarecimento de dúvidas. É algo tremendo, assim. Eu evolui muito profissionalmente e, inclusive, espiritualmente, através desse grupo de estudos. Deus tem feito coisas maravilhosas. E a irmã Elza tinha essa situação, pastor, né? Vindo de um histórico onde ela já havia algumas vezes praticado, né, tentativas de encontrar em profissionais seculares um resultado para essas dificuldades que ela tinha, e acabou não conseguindo, né, por algum motivo ou outro. E agora a gente tem visto assim que impactou a vida da nossa irmã, e cremos que ainda vão haver muitos testemunhos. A gente tem vídeos gravados dos participantes, depois eu vou montar com o tempo, né, que a semana foi muito corrida, diversos atendimentos, e inclusive alguns que vieram do programa aqui do início da semana, pastor. Muitos atendimentos novos vieram aqui pelo programa, pessoas Teve o pessoal aí entrando em contato. muito bem, as pessoas, inclusive até fora do país, né? Então, uma benção de Deus. Glorifico a Deus por esse programa, tá? Glória a Deus. As tendas desse programa estão se estendendo, né? Glória a Deus. E assim a gente vê, pastor, não só a irmã Elza é um caso, mas temos muitos casos de irmãs assim que por que eu falo irmãs? Porque a maioria das pessoas que fazem parte do grupo são irmãs, mas tem irmãos também, né? Irmãos que tiveram experiências maravilhosas, né? E obreiros que participaram do grupo e tiveram experiências, assim, então foi maravilhoso mesmo. Então, isso é um sinal, pastor, de quanto há uma necessidade, né, hoje na vida dos nossos irmãos, né? Por quê? Porque tem essa barreira que a gente acaba naturalmente estabelecendo por sermos filhos de Deus, por crermos na palavra de Deus, e por haver esse pensamento, por vezes, um pensamento que ele não é real, né? Não é um pensamento genuíno,
Então, por haver esse pensamento equivocado, muitas pessoas acabam pensando que o fato de serem atendidos por um psicólogo, por fazerem terapia, né, são pessoas fracas, são pessoas com problemas, são pessoas loucas. Não, nada disso, absolutamente não. E a gente viu isso, né, pastor? Para quem quiser ficar melhor inteirado a respeito, na nossa primeira programação que foi realizada, né? Tem o link aí no canal do pastor. Quem quiser entender um pouquinho a respeito disso, nós falamos, né? Do quanto a palavra de Deus menciona a questão emocional, o quanto Deus se preocupa com isso, e fazer psicoterapia não é uma manifestação de fraqueza, De de demônio? vulnerabilidade, não é, né, uma manifestação demoníaca, que a pessoa está com um transtorno, não, estou endemoniado, é uma questão espiritual, não estou orando, não estou jejuando, não estou buscando. Não. Tem pessoas que têm uma vida de comunhão com Deus genuína e verdadeira, e que mesmo assim, na questão emocional, que se trata de outra área, de outro elemento da nossa vida, estão passando por dificuldades. Então, uma coisa não está inerente à outra. Né? A gente precisa fazer essa dissociação entre esses dois elementos, esses dois conceitos. Então, é possível sim que um crente cheio do Espírito Santo tenha transtornos emocionais, assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter qualquer outra doença, pode ter um câncer, pode ter um problema clínico, né, oftalmológico, enfim, né, um problema ginecológico, de ordem Uhum. fisiológica, né? Então a gente crê nisso e cremos também que Deus tem nos dado essa oportunidade, né? E glória a Deus porque a igreja ela está aberta para essa discussão, né? Então que bênção de Deus, pastor, isso é maravilhoso. Meu irmão, foi comentado no último vídeo, até depois eu vou botar a descrição do vídeo aí, vou botar na tela, vou aprender a colocar ali na tela também, aquele Beleza. outro vídeo, o primeiro vídeo que nós fizemos aí. Mas o irmão me comentava na outra entrevista que as pessoas tinham problema até para orar quando elas estão com o seu psicológico, as suas emoções abaladas, elas não conseguem orar, elas não têm mais ânimo até para ir em culto, né? Foi comentado. Podia fazer mais um comentário sobre essa Claro. situação de a pessoa não. Às vezes a pessoa está desanimada, não consigo mais orar, está dormindo demais, Aham. entendeu? Ou está dormindo de menos. Uhum. O que acontece, pastor, né? Resumidamente, porque nós não teríamos tempo para eximir, né, esse conceito, mas há uma relação muito atrelada entre a nossa tricotomia. Nós somos um ser tripartite. Então, se uma pessoa ela não está com o seu espírito estabilizado, a sua alma e o seu corpo sofrem com isso. Da mesma forma, se o corpo não está bem, a alma e o espírito vão sofrer. E além disso, se uma pessoa não está com a sua alma, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos estáveis, vai haver interferência nas outras áreas, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode, por causa de um problema emocional, desenvolver doenças no corpo, que são as doenças psicossomáticas. Às vezes, pessoas que não encontram diagnóstico para problemas físicos é porque essas pessoas eventualmente podem estar passando por transtornos mentais, né? Isso pode ser produzido por um alto nível de estresse, entre outros fatores de cunho emocional, neurológico, Que doenças comportamental. pode ser geradas essas doenças psicossomáticas? Qual o Como? tipo de doença que pode ser gerado? Existem várias doenças, pastor. Por exemplo, problemas que podem causar nas mulheres frigidez, né? Uhum. Problemas que podem causar nos homens impotência, problemas que podem causar dores nas articulações, dores no corpo, surgimento de hematomas, de situações alergênicas, dores de cabeça, Eu né? conheci um obreiro. Problemas respiratórios, né? Insônia, né? E falta de apetite, por exemplo.
né? Então, são doenças que elas vão se manifestar através do corpo, né? Uhum. Tem pessoas que às vezes desenvolvem feridas no corpo, pastor. Feridas, Feridas, exatamente. né? Feridas. E não sabem a razão, vão no médico, né? Aí vão verificar lá que dermatologicamente não existe nada, e aí, se for fazer um exame mais profundo nas questões emocionais, a pessoa está passando por situações de estresse elevadíssimo, E- né? Então, é uma coisa tremenda, porque, por exemplo, até Cristo, por que Cristo, ele suou gotas de sangue, né? Aquele fenômeno da hematidrose, que Lucas, médico, o único registro dos evangelhos, esse fenômeno, Uhum. era um altíssimo nível de estresse, né? Que é raríssimo. Então, o corpo manifestou uma necessidade emocional de Cristo. E ali naquele momento foi que o próprio Jesus falou, né? A minha alma, ou seja, minhas emoções, né? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então é lindo, né? Porque Cristo, mesmo sendo quem era, podendo falar ou se expressar justamente ao contrário, ele demonstrou fraqueza, ele demonstrou vulnerabilidade. E a maioria das pessoas, né, a gente às vezes, né, obreiro, pastor, né, homem de Deus, não, Uhum. capaz que eu vou expor as minhas fraquezas, né? Capaz que eu vou dizer que eu tô com alguma dificuldade É. emocional, que eu tô triste, né, que eu tô angustiado, que tá pesado. Não, a lida pastoral, de obreiro, do reino, gera estresse terríveis, tanto é que existem diversos casos, por exemplo, de suicídio entre pastores, por causa do nível de estresse. Muitas vezes um pastor como o senhor, né, pastor Jerry, que há Sim. anos trabalha integrado na obra, atende diversos casos, trata diversos assuntos, situações adversas, complicadas, problemas que às vezes o senhor mesmo está passando e tem que resolver no outro, e não tem para quem Uhum. falar, né? E aí fica guardando, retendo, então isso causa Um estresse. nível de estresse muito grande. Então, assim, Inclusive, doenças do corpo, né, que podem, né, inclu- gerar esses prejuízos. inclusive temos um colega pastor que um tempo atrás ele tinha um problema que ele botava a mão no cabelo e caía o cabelo. Saiu uma mascada na mão dele. E era um alto índice de estresse que ele estava passando na época, né? Eu também passei de. Eu parei com esse negócio aí de ser pastor de ferro. Não, parei, estou entregue a Jesus, né? Então nós temos fraqueza também, né? Amém. E é bom que as pessoas saibam que nós temos fraqueza para elas também se levantarem. É. Né? Saber que nós lutamos também. E eu tive um nível alto de estresse, irmão, que eu não conseguia dormir. Parece que uma parte de mim dormia. É como aquele negócio que tu diz, dorme com o olho aberto. O termo gaúcho, né? Aqui do sul. Tu dorme e não dorme ao mesmo tempo, né? Para quem tá assistindo o Brasil aí, já vou explicar o que quer dizer, né? Tu dorme, mas tá sempre vigiando. Então parecia que aquele sono que eu tirava, eu acordava mais cansado ainda e parecia que eu via toda a movimentação da casa, né? Se a irmã Maristel levantava, eu sabia que ela levantou e eu tava dormindo, né? E pai, eu fiquei um tempo assim, até foi difícil de eu conseguir sair dessa aí, né? Mas saí porque, como eu falei na outra entrevista, quem quiser olhe na outra entrevista, não vou falar tudo, né? Mas eu tive uma alta depressão profunda, na verdade, antes de ser cristão, né? Aí me converti e tal. E, e as pessoas acham que depois, pelo excesso de trabalho, você não vai mais ter depressão, né? Não vai ter mais um alto nível de estresse, de chegar quase a uma depressão. E pode acontecer. E me diz essa situação, irmão Jonathan, de você dormir e não dormir ao mesmo tempo. Tem uma Aí existem explicação? vários fatores, né? Existem vários. O sono é algo que possibilita diversas zonas de interpretação, tá? Vamos pegar a questão emocional. Existem vários exames, inclusive, possibilidades de diagnóstico. Hoje tem exame de polissonografia, a pessoa fica lá a noite toda no hospital, presa em aparelhos, né, em fios Uhum. no seu corpo para fazer o monitoramento do sono. Então, existem vários fatores. Agora, na questão emocional, tá? Tem uma pergunta, inclusive, ali no chat. Quem Isso. quiser fazer Pode, pergunta no pode chat do responder. YouTube ali, fica à vontade. Tem uma pergunta da irmã Patrícia Debus, né, que é Eu tô, bastante comum acontecer. o pessoal Tá? saber, estão com curiosidade aí.
Eu estou tomando água. Eu também tô tomando água no meu aqui. Tomando aguinha no meu aqui. Inclusive minha canequinha do grupo aqui, ó. Não achei a minha caneca aí da família. Eu tenho uma aí que é Então a irmã personalizada. perguntou, pastor, a irmã perguntou se o sono excessivo, né, sem ter muito gasto de energia, ele pode remeter a alguma doença. Sim, né? Principalmente essas doenças de transtorno de humor, que é a depressão, a ansiedade, pode estar ligada à bipolaridade também, enfim, a outros fatores, né, que podem ser relacionados ao estresse também, né? Então, uma pessoa que ela tem hipersonia, né, que ela dorme demais, cansada demais e não tem uma explicação física, né? A pessoa não teve esforços físicos, a pessoa pode estar em um quadro depressivo, né? Assim como ela pode também estar em um quadro de ansiedade, Uhum. porque existem disfunções na região do nosso cérebro ligado à melatonina, né, a produção de hormônio do sono, e pode haver também a insônia, né? Tanto a insônia, né, que é a falta do sono, quanto a hipersonia, que é dormir demais. Então, precisa ser avaliado, tá? A pessoa precisa fazer um acompanhamento profissional para saber se existem outros sintomas, se existem outros critérios diagnósticos para serem avaliados, né? Então, já entrando assim no nosso assunto, né, de hoje, que está relacionado assim a nós falarmos dos transtornos mentais mais comuns da atualidade, né? Se a gente fosse separar os dois mais comuns, né? Porque a gente não pode falar só de um, porque os dois são, né, males presentes na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Existem índices elevadíssimos. O Brasil está liderando rankings mundiais relacionados a transtornos mentais. E tem toda uma questão cultural envolvendo isso também, mas nós não vamos discorrer a respeito disso aqui na nossa programação de hoje. Agora, depressão e ansiedade, né, são duas situações que estão ocorrendo, né, que são patologias psíquicas com muita frequência na nossa sociedade, né, as pessoas em geral. A pandemia, ela foi um gatilho para que isso acontecesse, mas existem diversos fatores, né? Então, uma rotina corrida demais, excesso de compromissos, falta de planejamento, desestrutura familiar, a influência das mídias digitais, das redes sociais, da falta de interação, da baixa interação. Então, muitos fatores que são de cunho social estão interferindo hoje nesse sentido patológico daquilo que deveria ser algo normal, né? Por quê? Porque a depressão, o que ela é? A depressão, ela é o excesso de tristeza, né? É uma Uhum. tristeza discrepante. A pessoa, ela vive num estado, né, de bonidão, essa pessoa, ela vai ter prejuízo na sua rotina, no seu dia a dia, essa pessoa, ela vai ter o seu humor deprimido na maior parte do seu dia, vai ser aquela pessoa pessimista, sabe? Parece que as coisas nunca dão certo para ela. Por mais que ela se esforce, por mais que ela se dedique, que ela se empenhe, né? Parece que está sempre tudo dando errado para ela. É uma pessoa frustrada, Uhum, exatamente. Não que ela seja frustrada, mas ela se sabe, pastor? sente assim. Mas que ela se sente frustrada, exatamente. Então a pessoa pode não ter passado por frustração alguma. Ela só está interpretando errado algo da sua vida, das suas experiências, né? E aí sim, claro, aquele sentimento de desvalia, a gente chama aquele sentimento que a pessoa não se valoriza, né? Não é Ela não. capaz. Sentimento de não ser capaz, sendo que ela é, né? Exato. Uhum, Sendo que ela tem capacidade. uhum. Também está ligada àquela situação envolvendo as ações do dia a dia, sentimento de culpa é muito comum em pessoas com depressão, né? A Uhum. pessoa, ela, ela se culpa por coisas que estão fora do seu controle. Isso é muito comum, pastor. Eu tenho hoje dezenas de pacientes na minha semana. Até na próxima semana, se tem algum paciente meu aí que está participando, na próxima semana eu vou ter que tirar uma folga,
né? Vou fazer um comunicado segunda-feira que eu vou tirar folga porque eu tenho que reorganizar minha agenda. Estão entrando, né, muitos pacientes durante a semana e eu não estou dando conta de manter isso organizado. Então, eu vou ter que tirar uma semana de folga para organizar umas coisas da minha rotina, porque eu falo muito sobre rotina, né? Então, eu tenho que estar com a minha organizada para ser um modelo, para ser um exemplo e ser o meu Claro. próprio estudo de caso. Então, eu vou ter que organizar minha agenda, né, fazer alguns ajustes necessários. Então, na semana que vem eu não vou atender, tá? Mas, o que acontece? As pessoas, elas, normalmente, pastor, né, e queridos ouvintes, participantes, as pessoas, elas se culpam por aquilo que elas não têm controle. Tem coisas na vida que a gente pode controlar, que a gente tem Uhum. domínio sobre elas. Outras não. E como diz a expressão que se popularizou, e tá tudo bem. Tá tudo bem tu não controlar tudo, tu não dominar tudo, sabe? A gente tem que aprender que nós não precisamos sempre estar disponível. A gente precisa entender que nem sempre a gente tem que dominar situações da nossa vida, porque isso vai causar um esforço emocional intenso e as pessoas vão acabar colapsando com isso, entende? Então, na nossa vida, a gente tem que saber que a segurança, ela é insegura. A gente nunca tem ela 100% nas nossas mãos. Tem dias que a gente vai estar bem, outro dia não vamos Já. estar. E isso é normal, irmãos. Isso é uma coisa comum. A gente não precisa estar bem todos os dias. Aleluia. Sentindo a presença de Deus, pastor, falando isso. Aleluia. A gente não precisa Exato. acordar todos os dias bem-humorado. A gente não precisa estar de bem todos os dias no nosso relacionamento, sorrindo todos os dias. Tem dias que a gente não está bem e é isso. Não vamos nos cobrar tanto. Um dos problemas que a gente encontra é isso, essa falta, né, de domínio das pessoas, da sua vida e a preocupação com isso. Mas vai já um conselho, né? Pare de se cobrar tanto. Pare de se autoexigir tanto assim, tu está sofrendo por isso. Pare de sofrer com isso. Isso está virando patologia na tua vida. Relaxa, se tranquiliza, se acalma, vai dar tudo certo. Para de te culpar por coisas que tu não tem o controle. E tem Lá pra... pessoas, irmão Jonathan, que acordam um dia mal, né, cabisbaixo ali, e pensa assim, eu vou lá pro shopping. O shopping é o mais conhecido, né? Uhum. Vou para um shopping, no interior aqui não tem mais. Nas grandes cidades tem. E aí ela vai lá, compra. Ou ela vai para um parque. Ela vai arrumar alguma coisa para fazer, para quê? Para ela estar do mesmo jeito que ela estava ontem. E Uhum. isso aí vai trazer um prejuízo maior para ela do que se ela aceitasse aquele dia que ela não tá legal, não tá bem. É um dia de tomar um chá, então, e ler um livro. Uhum. Não sei o como psicólogo agora, tu aconselharia isso aí? O que acontece, pastor? O que eu sempre oriento assim os meus pacientes? A gente nunca pode cair na mesmice da rotina. Isso define a pessoa, engole a pessoa, tá? Então, claro, a gente precisa ponderar sempre. A gente não vai Uhum. dizer assim, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas uma pessoa ela tem que ponderar o que ela vai fazer. Ela tem que analisar os ambientes que ela pode pisar, né, como crente, como servo de Deus, como servo de Deus. Mas, em suma, a gente não pode deixar que a vida ela se torne repetitiva. Isso gera muito sofrimento. Uma vida repetitiva, que a gente faz sempre a mesma coisa, ela acaba se tornando uma vida estressante. E repetitiva no sentido dela ser monótona. Uhum. É de sempre fazer coisas que não trazem prazer, que não trazem satisfação, né? E isso, com o passar do tempo, acaba sufocando as pessoas. Então, cada ser humano, pastor, tem uma, uma luz de alerta. É como se nós tivéssemos um semáforo. Né? Vamos usar o exemplo do semáforo. A luzinha verde está tudo bem, a gente está se sentindo bem, as coisas estão indo bem, minha vida espiritual, minha vida emocional, meu corpo, estou cuidando de mim, eu tenho práticas de exercício físico, faço atividades físicas, dou uma caminhada, pedalo, faço
uma atividade funcional em casa, com um cabo de vassoura, né, com um saco de arroz, ou pode comprar as anilhas, né, pode comprar os pesos, não precisa ir lá para uma academia, né, se deslocar da sua casa, ela pode Só um comprar e ter em casa. minutinho. É interessante você estar falando. Só um minutinho. Será que o pessoal que está videologado poderia passar para mais 3 contatos deles, cada um? Amém. Né? Mas Ah, é interessante isso aí, irmão John, tá falando um exercício em casa. E para que esse exercício? Assim, o levantar um peso. uhum, Até eu tava. Até eu tô meio preguiçoso. Eu peguei Covid 2 vezes em 5 meses. Levei 2 vacinas, tudo em 5 meses. E aí parece que as coisas se atrapalharam, né? Eu tava fazendo uma caminhada e até alguns exercícios que tu vê que tu pode fazer em casa, né? É claro. interessante isso aí, é bom isso aí, né? E há comprovações por meio de pesquisas que já foram realizadas, pesquisas que têm fundamentação bibliográfica, que a prática de exercício físico ela está diretamente ligada à qualidade de vida, bem-estar emocional. Uma pessoa que faz atividade física, que ela se movimenta, que ela faz exercícios, essa pessoa tem menos probabilidade de adquirir doenças emocionais, como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, euforia, hipotimia, que são doenças emocionais mais comuns, digamos assim. Não tão faladas, mas são comuns no âmbito técnico. Então, a pessoa que faz atividade física, ela tem uma vida mais propensa ao bem-estar em todas as áreas, Uhum. né? Então, quando a gente faz isso, a gente sabe que nós estamos cuidando de nós. Então, fazer um exercício físico em casa, funcional, dar uma pedalada, caminhar, correr. Correr é um dos melhores exercícios físicos que existem. Correr é fantástico, fantástico. E quem é que não pode correr? Todas as cidades hoje tem um espacinho que a gente pode correr. Tem um calçadão, tem uma Tem. ciclovia, tem um parque, enfim, tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer, comprar, Bicicleta. enfim, comprar uma esteira para fazer isso em casa, se a pessoa prefere, enfim, é só a pessoa querer. Eu sempre falo, pastor, sempre falo, eu acredito que eu falei na semana passada, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa, não posso porque tenho Eu sempre muito tenho. compromisso, não posso porque eu tenho que trabalhar, não posso porque eu tenho que estudar, não posso porque eu estou cansado, porque eu não estou bem, porque eu não comi, porque eu não bebi, porque o fulano veio aqui. Sempre Sempre vai ter uma tem. desculpa. Eu arrumo uma sempre, né? Mas olha, é importantíssimo porque teve uma época que eu cheguei a caminhar, né? Caminhar mesmo. E bah, me sentia muito bem, mais disposto, né? Muito melhor. E aí depois a gente vai relaxando. Tá? Compramos 2 bicicletas, já vai fazer 2 anos e meio. E eu e a irmã Maristel andamos 2 vezes. Duas vezes só. Eu andava todo dia. 2 vezes. Meu Jesus, precisamos fazer isso, né? Porque o É, crente, crentes, não só crente, que tem muita gente que está vendo a live agora, tem pessoas que não são crentes também. sim. Mas há aquele negócio assim de o crente falando nele, né? Para esse negócio de exercício aí, parece que há uma coisa amarrada na vida dele, né? E ele É, precisa, né? Porque ele vai ter ataque cardíaco, ele pode ter um AVC, né? Então, muitas vezes tem pessoas até que lutam com isso aí. Ah, de caminhar na rua, de correr. Meu Deus, o irmão tá eu correndo. coloquei o meu contato ali no chat para quem quiser, né, Isto. entrar em contato. Tem ali meu contato, fique à vontade para utilizá-lo. E depois eu vou deixar na descrição aqui, depois de lançar o vídeo. Amém. Tem aqui um comentário também, irmão Jonathan. Uma filha de um pastor aqui. Meu pai tem dificuldade para dormir. Creio que boa parte disso é estresse da obra. Então, o pai dela é pastor, né? Temos qual outro aqui? Ana Márcia. Oi, boa noite. Alguém pode me ajudar? Porque estou com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Já tentei tirar minha própria vida. Não consigo dormir. Olha só. Eu não sei de onde é que ela é, né? Qual cidade. Mas ela fez comentário agora aqui no chat, né? Ana Márcia.
o que acontece, assim, pastor? Esses casos a gente não tem como trazer uma solução imediata. Infelizmente, Ana Márcia. Por quê? Porque é um processo. E cabe a gente salientar isso, aproveitar o ensejo. É uma pessoa que ela está com essas dificuldades que a gente citou, né, anteriormente. Ela é uma pessoa depressiva, ela está pessimista, sentimento de culpa, ela está com sua energia, né, obsoleta, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, alterações no apetite, né, ela está com seus hábitos alimentares todos desregulados, ela está com possíveis alterações no peso, ela está muito magro, ela subiu um pouquinho de peso, deu uma engordadinha, a pessoa está com um sentimento de desvalor, ela não pensa mais em si mesma, a autoestima caiu, a pessoa não tem valor na vida, ela pensa até em morrer, ela não pensa em se matar, talvez, alguns pensam em se matar, mas algumas pessoas não pensam em se matar, mas elas pensam que a vida não tem valor, né? Para que viver? Deus poderia matá-la, ou ela poderia morrer, enfim, essas pessoas têm isso com bastante frequência, né? Aí vem as comorbidades. Às vezes a pessoa que tem uma depressão pode desenvolver, como é o caso da irmã que está comentando, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver síndrome do pânico, bipolaridade, porque são todas doenças que caminham muito juntas, assim. E para esses casos existe um processo, irmãos. Não adianta, não é que nem tu estar com uma dor de cabeça e tomar um medicamento, não é que nem você está gripado e ir no médico e tomar um anti-inflamatório, um antibacteriano, né? E simplesmente as coisas evoluírem, melhorarem. Não, é um processo, a terapia, vai o atendimento com psicólogo, tratamento medicamentoso, tomando medicamento, fazendo acompanhamento psiquiátrico também. A gente precisa quebrar esses paradigmas, irmãos. A gente precisa quebrar esses preconceitos de que crente não pode fazer terapia, de que crente não pode ser atendido por psicólogo, que crente não pode ir no psiquiatra, né? A gente tem que quebrar isso aí. Isso aí tá te matando, isso aí tá te definhando. Eu tenho muita experiência com isso, pastor, de pessoas que elas aprenderam a conviver com a dor, pessoas que aprenderam a conviver com o sofrimento. É como se a dor, o sofrimento, fosse algo da vida delas, que aquilo fosse parte da existência delas. Eu aceito isso e está tudo bem. E vai vivendo uma vida sempre endurecida, uma vida rígida, uma vida sem alegria, uma vida de frustração. E ela acha que aquilo é normal, é assim mesmo, vai ter que ser assim comigo. Não, não é. Definitivamente, essa não é a vida que Deus escolheu para você, servo de Deus e serva de Deus. Deus quer te dar bem-estar, Deus quer te dar qualidade de vida, Deus quer te fazer ser feliz. A gente tem que romper com isso. A gente tem que quebrar com isso aí. Vai agradar a Deus, não tenho dúvida de que isso agrada a Deus. Mas eu tenho que ter a convicção de que há uma necessidade da minha intervenção. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que me propor a fazer algo. E isso leva tempo, não é do dia para a noite. Eu tenho pessoas que eu atendo na clínica há meses, há mais de meio ano. E as pessoas estão ali, fazendo terapia toda semana, tomando medicamento, e ainda estão precisando alinhar alguns pontos da sua vida, sua rotina. Existem demandas ainda. E aí tem pessoas que às vezes eles vêm para terapia, pastor, e eles querem em um dia, em 40 minutos de atendimento, em um mês de atendimento, terem resultados. E é justamente por isso que às vezes desenvolveu essas patologias. Por quê? Porque não entende o fluxo natural. E aí vem outros vários fatores, né? A gente não vai conseguir eximir todo esse assunto. Né? Aí, nessa época que nós estamos, na verdade, né, que é tudo rápido, a internet é rápida, né? Há isso aí já no ser humano, né? Eu já sou da era, eu sou da era do pastor Carlos Alberto, né? A era da pedra, no tempo que não existia celular. Eu sou dessa época, né? Não tinha CD, era disco vinil. E de repente entramos assim, né? Nesse meio digital, meio internet. Mas tem pessoas que já nasceram nesse meio, irmão Jonathan. Pessoas com menos idade que nós, e pessoas com 20 anos, 16 anos, já nasceram à base de internet, né? Nem conheceram o CD, na verdade, né? O que houve
tá tudo na internet, não precisa CD, é pendrive. Agora, uma coisa interessante, uma pessoa, eu não vou falar de onde é que ela entrou Uhum. em contato comigo essa semana e enviou uns áudios para o telefone da rádio Restauração Filial 1. Uhum. E é uma mãe, ela enviou um áudio chorando. Esta mãe chorando, ela tem uma filha adolescente. A Uhum. filha, ela diz, ó, ela tá com depressão. Eu não quero perder minha filha, Uhum. né? Bem possivelmente ela também possa ter tentado tirar a vida, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, esta mãe estava chorando, mas muito angustiada e dizendo: eu tô com uma filha, eu preciso de socorro, né? Até eu conversei com ela, já passei o teu contato, porque ela é perto da igreja. Para quem não sabe, ele pastoreia uma igreja também, né? O irmão Jonathan é pastor da igreja nossa, né? Dirige uma igreja nossa. E ela mora, inclusive, nessa cidade que você dirige a igreja, né? Então, não sei, ela deve ter entrado em contato. Passei o teu contato para ela, né? Para ela te procurar ali na igreja, né? Com a sua filha e conversar e tal. Mas isso aí, claro, ela enviou isso aí, mas várias pessoas, irmão Jonathan, eu tenho atendido pelo telefone da rádio Restauração, angustiada, chorando, e de todo lugar. Hoje mesmo eu estava na consagração na igreja, né? Uma, uma senhora ligou, uma jovem senhora casada, né? Ligou de um outro estado, muito longe aqui do Rio Grande do Sul, muito longe, esse estado. E ela ligou angustiada, ela é ouvinte da rádio, e ela precisava falar um problema da família dela. Aí escutei ela ali, acho que uns 40 minutos, né? Até falei para ela, estava na igreja ali orando, na consagração, mas escutei ela, conversei com ela ali, né? Então a gente percebe que hoje, irmão Jonathan, se uma pessoa sabe que ela tem uma saída, como nós temos colocar na Rádio Restauração Filial 1, o nosso lema, aqui você não está sozinho. Nós temos uma vinheta que diz isso. Agora, quando colocamos aí as vinhetas do psicólogo cristão Jonathan, então o pessoal parece que eles estão encontrando uma porta aberta. Como um irmão falou, eu ficava com o pé atrás, mas agora, ouvindo vocês falar, né, eu percebi, né, que eu estava errado, que é muito bom a gente entender, né, a psicologia, a consulta que é necessário também em casos, né, que necessite, tem que procurar. É. Então, assim, o que que eu entendo, assim, pastor? Esse é um mal que ele está atingindo a sociedade e, consequentemente, a igreja. A igreja. E nós precisamos pensar nisso como algo prioritário para nós. A gente acabou entrando em outro assunto e não falamos a respeito do quanto isso prejudica, inclusive, nosso relacionamento com Deus. Pessoas que Isso, perdem o ânimo de orar, exato. pessoas que perdem o ânimo de buscar a Deus, que perdem vontade de estar na igreja, né? Sofrem com isso. Eu tenho experiência de atender obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, entenderam que precisavam de um auxílio naquele momento, né? Que precisavam de um suporte. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa nobreza, né? Aleluia. Mas a maioria das pessoas elas ficam relutando. E agora tem uma questão muito interessante que é a preocupação que as pessoas têm. Ah, mas ele é um, né, no meu caso, o irmão John tem um obreiro, um psicólogo, né? E congrega na igreja, pastorei uma congregação, né? Dirige uma congregação, tal. Como é que Uhum, será que vai ser isso, né? Vai ficar espalhando por aí, falando de mim? uhum. Não, nossa. Isso é algo assim que é extremamente criterioso, irmãos. A gente conduz com muita ética, muito sigilo, todos os assuntos. A primeira coisa que eu falo no primeiro atendimento, olha, tudo que a gente conversa aqui fica entre nós. Eu sou teu irmão em Cristo, a gente vai fazer uma terapia à luz da Bíblia, mas eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para dizer para ti que tu precisa orar e jejuar. Eu estou aqui para a gente descobrir formas de tu melhorar a tua vida e as respostas estão aí dentro de ti. Isso é fantástico, pastor.
Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. Porque as pessoas, elas têm as respostas dentro de si. Elas têm as respostas dentro de si. Eu, como profissional, ajudo elas a encontrar essas respostas. Então, o meu trabalho é a escuta qualificada, é a empatia. Eu atendi uma pessoa essa semana, o senhor conhece, não vou citar o nome dela, mas o senhor conhece. E essa pessoa, ao encerrar o primeiro atendimento de terapia, ela ficou assim sorridente, feliz, só porque tinha encontrado alguém para poder conversar. Só porque ela encontrou alguém que ela pôde desabafar, falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções, sem ser julgada, sem ser condenada, sem ser, sabe? Sem a pessoa dizer assim, você está errado. Na metade da É. conversa, né? Eu brinquei esses dias, eu estava na cidade de Palhoça, Santa Catarina, ministrando um estudo, e eu fiz uma brincadeira com o pastor local lá, né, da área, e o pastor Natan, e eu disse para ele, pastor Natan, eu tenho vontade de escrever um livro. O nome desse livro vai ser O que os pastores não ouvem. Porque assim, ó, a gente pensa, né, e como dirigente de congregação, exercendo a função pastoral, eu vejo quanto isso é latente, quantas pessoas querem falar, elas querem, só que elas se reprimem, por quê? Porque elas estão diante do pastor delas. O pastor não pode conhecer minhas fraquezas assim, né? Senão, como é que eu vou tirar uma escala, meu pastor conhecendo eu sou um obreiro, sou uma obreira. Sou um obreiro, tira escala, né? Meu pastor conhece minha família, meu marido é pastor, enfim, uma série de fatores que a pessoa vai ali, ela traz a demanda, mas muitas vezes as pessoas se reprimem. E essa pessoa que eu conversava, ela disse, para quem tu falou isso que tá sentindo? Nunca falei para ninguém. Veja, a pessoa não tinha falado pro cônjuge, a pessoa não tinha falado pro seu cônjuge. Só que essa pessoa tá casada há anos. Não tinha falado para ninguém, nem pro seu pastor, nem para ninguém. Era algo que ela veio para ali para botar para fora, né? Então, eu fiz um esquema ali no Google Meet, meu Google Meet tem o recurso de fazer um desenho, a gente fez uns desenhos ali, mostramos algumas coisas que ficaram percebíveis. Então, o que eu fiz? Eu dei um conselho para essa pessoa, extraordinário, nobre, rico. Não, eu fiz ela entender que ela estava caminhando para o caminho certo. Fiz a pessoa entender que ela tinha a resposta. Eu fiz uma pergunta, ela disse, é assim. Eu digo, pois tá aí. Tu tem a resposta, sabe? Aleluia. Então as pessoas têm a resposta. Elas só precisam descobrir, às vezes, na correria do dia, né, no estresse, no excesso de compromisso. A pessoa não consegue raciocinar, ela não usa seu intelecto para isso. E veja que até a palavra crer, até para crer, a gente tem que usar o intelecto, porque a palavra crer vem do grego pisteu, que significa confiar com o intelecto. A gente tem que usar o nosso intelecto para crer. A gente tem que usar a razão para acreditar, para que a nossa razão transforme aquilo em algo inexplicável, em algo sobrenatural. Mas eu tenho que me condicionar a isso. Eu tenho que usar o meu intelecto para desconstruir padrões, para descrer em coisas que vão me impedir, fatores limitantes, para poder acreditar. Eu tenho que quebrar os meus limites para poder crer. Isso é fantástico, isso é tremendo. Mas eu vejo isso com muita frequência. As pessoas, elas não compreendem essa realidade, pastor. É uma realidade que é, inclusive, espiritual, né? Então, a gente precisa dessa descoberta. A terapia é um ambiente ético. Irmão Jonathan, deixa eu te... Vamos colocar aqui como se fosse uma fofoca, pessoal. Vamos passar para frente essa live aí. Né, o pessoal acho que não está passando para frente a live. Deixa eu interromper um pouco o nosso psicólogo aqui. É que tem uns comentários aqui, né? Tá passando comentários aqui. Tem um do pastor Marcos Vargas. Há pessoas que trabalham e não conseguem economizar e projetar seu futuro, pois gastam tudo. Este fato de uma pessoa não ter um planejamento para o seu futuro tem a ver com o psicológico? Sim. Na verdade, isso tem vários fatores, né? Vamos dizer que caminha junto com as questões emocionais, porque pode estar ligado
a situação cultural dessa pessoa, o lar em que ela se desenvolveu, né? Os padrões que ela adquiriu. Então, se essa pessoa ela cresceu em um lar em que as pessoas não tinham esse cuidado, né, de administrar sua vida, ter um planejamento, essa pessoa ela teve necessidades, passou fome na infância, né, a pessoa vai projetar isso aí no futuro, com comportamentos impulsivos. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma compulsão por comprar coisas que ela não vai usar, né? Então, isso vai estar ligado a fatores desenvolvimentais. A pessoa, né, nasceu, cresceu, se tornou um adulto, mas ela estava dentro de um contexto que foi influente para ela. Então, tem questões que são comportamentais, né, e que, pelo fato de haver essa disfunção comportamental, podem vir a causar daí problemas emocionais. E por isso que há essa relação possível entre essas dificuldades, né? E também Planejamento. pode ser, a pessoa ela tem, por exemplo, ansiedade, ela tem um TAG, tá? Transtorno de ansiedade generalizado. Essa pessoa ela vai descontar sua ansiedade em compras, em aquisições, enfim, várias coisas que não tem uma explicação, Se não há uma endividar. necessidade, Aí se né? endivida, Aí se comprou o que não endivida. precisava, porque aí se endividou também sabendo que não poderia, e aí piorou o problema, então. Aí É, vai para depressão. é. É, irmão Jonathan, temos aqui também uma pergunta. A síndrome do pânico pode afetar crianças? Com bem menos frequência. É possível, mas com bem menos frequência. Tá. A irmã Duda Rodrigues fez um comentário aqui, irmã Duda, só que o outro comentário, depois ela completou aqui, mas né, não tô achando mais. Ela colocou aqui, ela perdeu a mãe, desde então ficou assim. Ela tá falando da irmã Ana Márcia ali, que mora em Brasília, que havia Tá. comentado que estava com Ah, ansiedade. sim, Assim, sim. Tá, a irmã Ana Márcia, sou de Brasília. É, mas, vamos. ô pastor, deixa eu só esclarecer essa pergunta da irmã Patrícia Debus sobre a questão da síndrome do pânico, tá? Aham. O que acontece? Existem vários fatores diagnósticos, tá, irmã? Então, a gente não pode dizer assim, aconteceu, é ou não é, né? Isso precisa ser avaliado com muito cuidado, né, com bastante sensibilidade, principalmente se envolve crianças, tá? Mas já de antemão, adianto que é muito raro, as patologias, os transtornos da infância são outros, né? Então, isso a gente precisa ser sempre muito bem avaliado antes da gente sair comentando. Isso tem que ter cuidado também, pastor. A gente está Uhum. falando abertamente sobre um assunto, ele é um Sim. assunto técnico, Às né? vezes não tem uma resposta sem um. Então, assim, a gente está falando de um assunto técnico. Falar da mente humana, irmãos, deixar isso bem claro. Não sei quantas pessoas estão assistindo agora. 38 estão assistindo agora aqui pelo meu É YouTube. 39. Então, são quase 40 pessoas participando, né? Mais as pessoas que estão na rádio, né, pastor? Tem a rádio também, Tem a né? rádio também. Então, assim, não dá para sair falando depois em termos de senso comum. Porque a pessoa está com ansiedade agora. A pessoa você está depressivo. Tal. Não. Tenha cuidado com isso. Isso pode ferir ainda mais as pessoas. Isso aí, se não sendo bem conduzido, pode causar prejuízos para as pessoas. Então, É tenha que todo cuidado. É um cada assunto caso é um técnico. caso, né? A qual se procura o profissional e ele ali depois vai fazer um diagnóstico, né? Exatamente. Então, o que acontece? Até, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem, isso é bipolar. Né? Isso é Uhum. bipolar. Só que a bipolaridade é um diagnóstico dos mais complexos que tem. Mano. A gente, que é profissional, a gente tem uma linha muito tênue para analisar na bipolaridade. Então, às vezes as pessoas pensam assim, fulano é bipolar. Tá, mas por quê? Porque acordou sorrindo e aí agora de manhã tava super bem, feliz, de tarde tá com a cara fechada, né? Tá aí irritado, tá com raiva, tá entristecido. Não é isso, a bipolaridade não é isso, irmãos. É algo muito mais complexo que isso. Envolve questões maníacas, envolve depressão, envolve euforia, envolve distimia, que são várias
questões emocionais extremamente complexas de avaliar. Então, para de usar um termo, com todo respeito, né? Um termo que tu não sabe o que se refere e tá falando, o fulano é bipolar. Mas aquela irmã lá é bipolar. Bipolar. Não, toma cuidado. Pode ferir pessoas com isso. Né? Pode ferir pessoas com isso. Então, entenda que o universo do outro não diz respeito a ti. Diz respeito a ele. Sabe? Tem pessoas que às vezes elas adoecem porque elas querem entrar no mundo do outro. No mundo do outro. Aí, olha uma coisa que é muito comum, pastor. Uma coisa que é muito comum na igreja até e nos meus atendimentos. Pessoa A, ela magoa a pessoa B, tá? Aí a pessoa B é uma pessoa dedicada, esforçada, não fez nada para ser injuriada, caluniada, julgada. Só que aí a pessoa B, ela adoece por causa da pessoa A que falou dela. Mas quem é que está errado nesse negócio? É o A que falou mal, que julgou, que caluniou injustamente, ou é o B? Né? E aí o B adoece pelo erro do A. Por quê? Porque não tem essa gestão emocional, não faz essa administração dos seus sentimentos. Bom, se a pessoa fez isso, se a pessoa foi ingrata, se a pessoa agiu com ingratidão, enfim, falou mal, julgou, e tu sabe que não é isso, para que te entristecer a esse ponto? Cuida do teu universo, cuida do teu estado psíquico, cuida da tua vida e deixa que a pessoa que não está fazendo isso, que ela conviva com as suas dificuldades. E outra, às vezes a pessoa que falou, que tá, ela tá super bem, ela tá mil. Nem tá, aquilo não tá causando efeito negativo nenhum para ela. Mas pro B tá, porque o B é sensível, ele não entende, né, que ele não tem culpa naquilo. E aí as pessoas às vezes vão sofrendo por coisas que elas nem fizeram, nem houve, né, erro naquilo que elas fizeram, mas é por causa do erro do outro. É aquele negócio de se importar com a opinião dos outros. É. Sobre ti, sobre a tua vida, né? É. Eu tive um ponto da minha vida que eu falei para a irmã Maristel, eu não me importo mais o que vão falar, que vão dar de opinião sobre mim, se acho ou não acho. Larguei de mão, né? Como diz o gaúcho. Porque até tu se magoa, né? Pô, fulano pensa isso de mim, ciclano pensa aquilo. Né? E aí tu vai, né, tentando se questionar ou tentando até mudar uma coisa que não é para você mudar, que é a tua essência. E às vezes as pessoas querem que você seja o que elas são, né? E aí tu não é o que elas são. Tu tem a tua própria essência, o Jonathan Saraiva. É o único. Seria isso, irmão? Claro. Seria isso. Certeza. Olha aí, irmão Jonathan. Porto Alegre, né? Tá em alta audiência aí na Rádio Restauração Filial 1, estão pela rádio, né? Muitos ouvintes aí de Porto Alegre pela Rádio Restauração Filial 1. Viamão, Vitor Greife, Cruzeiro do Sul, Bossoroca, Soledade, Ibirubá, Quaraí, Passo Fundo, Catanduva, Santa Catarina, Cruz Alta, Chapada, São Gabriel, Marau, Três Passos aí, são algumas das cidades que estão conosco pela rádio, né? Pela rádio Restauração Filial 1. Eu quero agradecer ao povo de Porto Alegre que estão assim em alta, né? Em alta na rádio mesmo, uma grande audiência em Porto Alegre, né? Glória a Deus, pastor Tiago. Começou a live, você estava com 300 inscritos, já tem 310. Os irmãos que não são inscritos no canal do pastor, já aproveita e se inscreva aí, né? Não, tava Quem está participando aí que não é inscrito no canal do pastor GR, vamos lá. Vai ali, clica em inscrever. Se inscrever no botãozinho vermelho. Vamos aumentar os inscritos desse canal aí que está abençoando vidas. Tava 298. Tava 298 foi para... olhou aí? 310, né? Então se inscreva. Semana passada tinha 230, né, pastor? Irmão Jonathan, essa semana, eu acho que até menos. Tinha até... 231, parece. Mais ou menos isso aí.
e deu um salto numa semana aí de 70 inscritos, já deu aí em torno de mais de 70 inscritos, Quase dobrou, quase dobrou. quase dobrou. Então, e o vídeo, né, até vou deixar a descrição, depois vou aprender a botar na tela, que as pessoas clicam ali na tela e vão para outro vídeo. Ali quanto? Ó, 316, pastor. Tava 310, já foi para 316. Ah, olha aí, já, olha, deu uma Isso é uma força. coisa que tem que sempre fazer, pastor. Se inscreve no canal, deixa isso. Isso é uma coisa que tem que fazer, deixar estipular os irmãos se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Eu não faço porque a gente tá ainda aprendendo, né? Mas assim, aquele outro vídeo, ele já, eu acho que já ultrapassou 800 visualizações. O primeiro vídeo que fizemos, faz uma semana nós fizemos da entrevista, né? É. Passou, e é um tema assim, irmão Jonathan, muito vivo, um tema que as pessoas estão procurando. Eu tenho um outro vídeo que eu preguei sobre a tempestade, ele deu 370, eu acho, visualização já, há poucos dias. Então, quando fala em problemas, as pessoas estão na internet procurando resolver os seus problemas, né? Quando vê a entrevista com o psicólogo cristão, mas o que é isso, psicólogo cristão? Até tu poderia falar melhor aí, né? O que seria isso, ser um psicólogo e ser um cristão, ser um psicólogo cristão? Nós não falamos da Bíblia, né? A parte da Bíblia também, né? O que acontece assim, pastor? Um profissional não cristão, ele vai ter dificuldades de compreender o universo do crente. E é por isso justamente que aconteceu com a irmã Elza, o que aconteceu. Ela não conseguiu encontrar resultados quando ela fazia com atendimento secularizado, psicólogo, psiquiatra, que não entendia o universo cristão. Esse é um dos fatores, claro que existem outros, né? Mas esse é um fator determinante. E o que acontece? Vamos pegar alguns exemplos, assim, tá? Já aconteceu de pessoas chegar para mim, por exemplo, pessoas casadas, crentes, tá? Que foram no psicólogo, numa psicóloga secular. E aí essa pessoa estava tendo dificuldade no casamento. E aí, o que o psicólogo falou? Mas por que tu tá casado com essa pessoa até agora? Por que tu não te separa dessa pessoa que só te faz sofrer? Por que tu não larga de mão essa vida aí? Esse camarada aí não te valoriza, tem que te valorizar, tem que isso, tem que aquilo, tem que outro, larga fora. E a pessoa já estava lutando com aquilo, alimentou ainda mais o desejo de separar do cônjuge. Então, ter um psicólogo cristão significa o quê? Que a gente vai ficar evangelizando a pessoa, dizendo que a pessoa tem que orar, tem que jejuar? Jamais. Isso aí é o trabalho pastoral, né? Agora, o que a gente vai fazer como cristão? A gente vai conduzir os assuntos à luz da Bíblia, com muita ética, com espiritualidade. Por exemplo, tem dias, pastor, que eu estou atendendo meus clientes e eu estou de jejum. Uhum. Quem é o profissional do mundo que vai proporcionar, né, um ambiente que pode, e assim, abrindo um parêntese, né, eu ia dizer que pode ser abençoado por Deus. E não só pode, como existe. Existem casos que eu sei que não foi o meu conhecimento técnico, que foi Deus que me revelou. Eu sei, eu tenho certeza, e teve uma irmã que Deus usou, lá na cidade de Panambi, Deus usou ela para dizer para mim, irmão Jonathan, Deus vai lhe usar com dom de revelação nos seus atendimentos. Pessoas que vão estar lhe dizendo uma coisa e elas vão estar sentindo outra e o senhor vai entender. E isso, de fato, acontece comigo, pastor. Já teve casos de pessoas chegar e dizer para mim assim, ó, eu estou passando por isso. Ah, porque eu quero fazer atendimento por causa disso. E aí eu dizer assim, para não ser incisivo, como profissional não posso fazer isso, né? Eu tenho que ser muito ético, muito cuidadoso. Eu apresentava um outro universo para ela, um outro lado da moeda. E aí a pessoa se quebrantar e dizer, é por isso mesmo que eu estou aqui, não é por aquilo, é por isso que eu estou aqui. Era outro sentimento, não era o que ela estava outro sentimento. Expondo. A pessoa estava ali, ela queria ajuda, mas ela estava sofrendo tanto que ela não conseguia falar da sua dor. Uhum. E é por isso que a Bíblia diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que a pessoa, ela está sofrendo tanto, pastor, ela está num nível patológico que ela não cuida mais de si. Os seus cuidados básicos estão disfuncionais. A pessoa não tem mais condição para isso. Ela não consegue nem sequer lançar a sua ansiedade
sobre Deus. Então, chega um ponto que a pessoa ela entra no processo de negação do seu problema. Ela nega. Não, ela sabe que está com problema, mas ela chega para o Senhor e ela diz que está tudo bem. Tá tudo bem. Aí vai para casa chorar. E tu vê que não tá, né? Eu tive então, um... assim, eu vejo que tem coisas, assim, pastor, né, casos que as pessoas pedem para mim orar no final da terapia. Ah, fazer uma oração aí, ora por nós e tal. Eu nunca me proponho a isso, né? Claro, Mas pelo claro. fato de ser crente ali, a gente vai fazer uma avaliação cuidadosa de acordo com a Bíblia. Eu, como obreiro, né, eu, com o cuidado que tenho pela palavra de Deus, o amor que eu tenho pela palavra de Deus, eu jamais vou aconselhar algo que não esteja de acordo com a Bíblia. Então, o que eu vejo, sim, pastor, abrindo um link aqui para falar, foi Deus, não vou dizer, porque parece prepotência, dizer, ah, Deus me levantou. Não, mas eu me sinto um instrumento de Deus. E é, né? Porque eu não previa trabalhar com crentes. Eu nem queria, vou ser sincero. E quando eu me dei conta... É agora. Porque o crente, assim, ó, ele é bem difícil, porque ele é espiritual também, né? Claro, Eu sei, claro. o crente é... Agora, tem uma questão que eu quero pegar um parênteses ali, voltando àquele assunto ali, e tem pessoas que têm birra, elas fazem birra, né? Eu tive uma situação de uma jovem, essa jovem sempre tinha um problema ou outro com ela, né? E, claro, as pessoas também comentavam, falavam muito dela, e ela fazia algumas coisas que fugia da normalidade. Um dia eu chamei ela para conversar, né, e estava orando a Deus, porque eu falava e não adiantava, falava, e foi orar a Deus para saber, né, o que ela tem afinal. E Deus me disse o que ela tinha. Ela faz por birra, porque os outros falam dela. Aquele negócio, vão falar de mim? Então, agora vocês vão ver. Entendeu? Então é essa birra, né? Estão falando de mim? Agora que vocês vão ver. Agora vocês vão falar mesmo. E eu aconselhei ela e me lembro, eu disse pra ela assim, irmã, a única coisa que tu tem, tu é uma benção, vou dizer pra ti. Tu é uma jovem, ela era solteira na época, tu é uma benção, mas tu tá com birra, tu quer fazer porque as pessoas estão falando de ti. E ela disse exatamente, pastor. Exatamente, enquanto falo de mim, aí que eu vou, né, incomodar. E eu digo, mas não pode. Daí falei sobre a palavra com ela, orei, né, por ela. E essa jovem, até o dia de hoje, que eu saiba, irmão, é uma bênção. Ela mudou. Naquela época ela mudou assim, da água pro vinho. As pessoas olhavam, mas como a fulana? Mudou o comportamento, tudo, da água pro vinho, né? Então ela parou também de se preocupar, porque falava, então eu vou, né? Se estão falando, então tá. Então tem pessoas que fazem por birra, porque o pai fala, o pai cobra, eles vão lá e fazem mesmo. Seria isso? Tem esse tipo de sentimento? Né? O pai, a mãe cobram demais, e aí tem pessoas que dizem, não, então eu vou fazer, então. Ah, não é para te ir lá, não é para tomar banho de mangueira, por exemplo. Ela vai lá e toma banho de mangueira. Ele vai lá e toma banho de mangueira. Não é para, né, sei lá, alguma coisa sair na chuva sem guarda-chuva, aí, né, aquela birra leva a pessoa a fazer exatamente ir na chuva sem guarda-chuva. O que seria isso? Eu sei que resolveu o problema dela quando eu falei para ela, e ela disse exatamente, pastor, é bem assim, agora o senhor, né, ela nunca quis falar sobre isso. Mas quando eu falei, e o comportamento dela, a vida dela mudou, meu Deus, ela se tornou um exemplo, né? Ela se tornou um exemplo e foi falado que ela não deveria, né, se importar o que os outros falassem, mas andar correta, como deve de ser, entendeu? Na essência dela. O que acontece, sim, pastor? Glória a Deus por essas quase 40 pessoas que estão aí participando, né? Eu tinha dito, pastor, eu fiquei o dia inteiro na igreja, saí de casa, Também. Acordei às 7 da manhã hoje. Também. E fui para a igreja, passei o dia inteiro em consagração, né? A nossa campanha, Isto. Sinais e Prodígios. Ficamos para o culto, estamos em evento da União Feminina. Amanhã vamos para a igreja também. Pastor, vou ficar uns 40 minutos. Eu pensei, fica até umas 10 para uma, já é quase 1h30, estamos indo. Né? Tá uma benção, glória a Deus. Não? Eu pedi 10 minutos a mais. Já estou lhe dando 40. Glória a Deus, estamos no dobro já, né, pastor? No dobro.
Mas glória a Deus, né? Porque quase 1h30 e tem 36 pessoas participando aqui agora ao E vivo, né? mais a Deus rádio abençoe. ainda, né? Tem mais o E mais a pessoal rádio, né? Mais a rádio. pela rádio, aí, né? Olha, a irmã Maristela tá usando o canal da Jéssica, que é minha filha, né? Ela Ah, já riu também. ali, ó. É ela que riu ali, a Jéssica Maela, né? Ela tá rindo Ah, ali. imaginei que ela estava Que usando ela ali. já vai me Ela usa o dizer. Meet também. É, daí ela vai Ela me. usa o Meet da Jéssica também. É, sempre uso o canal da. Aí eu sei que depois de terminar a entrevista, ela vai me falar assim: por que tu não deixou o irmão Jonathan descansar? Ele tinha avisado. Ela me cobra, ela me cobra, né? O Jonathan precisa descansar, né? E tal. Não, Mas. ficamos em Mas paz. tá boa a conversa, né? Tá boa, tá Que o boa. Tá pessoal boa. da live tá achando aí? Né? Você pode Não, falar se tá bom ou não. Aqui tem um comentário também da irmã Patrícia Debus. Na minha juventude sofri muito levando mais em conta o que os outros pensavam de mim. Minha vontade sempre ficava em segundo plano. Então, isso aí é um problema, né, irmão Jonathan? A pessoa, até tem comentário da irmã Duda aqui também. Ela bota que é muito bom ter um psicólogo cristão. Quando jovem, consultei um psicólogo não cristão. E ele simplesmente me deu remédio, mas nunca tomava. Ela ainda diz aqui, mas nunca tomava. É, mas tem esse negócio das pessoas se importar o que os outros acham. Né? Eu fui uma época assim, né? Meu Deus, falava uma coisa, aquele tipo que tem pessoas que gostam de pressionar. Porque tem pessoas manipuladoras. E precisa se saber disso. Tem pessoas que gostam de manipular, gostam de pressionar, né? Então elas pressionam a pessoa para ela fazer ou ser o que elas querem, né? E isso é um problema dessas pessoas, né? Também, né? Dois problemas. Quando eu aceito, né, ficar em segundo plano, ficar imaginando o que estão pensando de mim em primeiro lugar, e eu vou fazer o que estão pensando de mim, e aquela pessoa que tenta manipular a outra, fazendo ela se moldar a ela, nem a Bíblia, né? Se moldar a ela, né, irmão John? Que tipo de problema é esse? Agora, existe assim várias questões, pastor, né? A gente, como eu falei antes, existem fatos na vida de uma pessoa que a gente não pode ser tão determinante, até porque cada indivíduo ele tem sua particularidade. É por isso que a gente fala indivíduo, porque somos seres individuais, né? Então nós vamos assimilar as coisas de formas diferentes. Cada pessoa vai ter uma forma de receber determinadas informações, e a pessoa passou por um processo de desenvolvimento da sua personalidade. Então, existe um conceito, pastor, chamado ciclo vital, né? Que é o ciclo de vida. A pessoa, ela é concebida, ela nasce, ela se desenvolve, e tudo aquilo molda o seu caráter, molda a sua identidade, quem ela é, como ela pensa, quais são as suas ações. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser quem somos desde quando? Vamos lá, os irmãos que estão aí, vão participar do chat. Quem não se inscreveu no canal do pastor ainda, aproveite e se inscreva no canal aí, clique no sininho, ative as notificações para quando tiver novos vídeos vocês receberem, né? exatamente. Mas E vamos participar no chat, deixe o seu like, quando, curta para que esse vídeo chegue mais pessoas, é um vídeo público, isso, né? quando foi falado aqui, tá bom a conversa aqui, todo mundo botou benção ali. Botaram ali E aí várias vamos pessoas. ao chat, então, pastor, para vocês me responderem uma pergunta, tá? Quando é que a gente começa a aprender? Quando é que a gente começa a estruturar quem nós somos, a nossa personalidade? Quando vocês acham que a gente começa a ser quem somos? Coloque um chat aí rapidamente. Vamos lá, ligeirinho, usa os dedinhos, usa o teclado. Isso. Vamos responder. Quando é que a gente começa a moldar a nossa personalidade? Qual o ponto da nossa vida que a gente começa a se tornar quem somos? Usem o chat aí, vamos interagir um pouquinho, vamos Isso. fazer desse programa uma aula, né? Tá aparecendo as minhas aulas lá do grupo, né? Quem participa do grupo lá tá sentindo que tá aparecendo com as nossas aulas, né? Essa programação virou uma aula, Isso, né? pessoal, vamos na pergunta específica aqui do irmão Jonathan, tá? Tem alguns comentários aqui, mas vamos responder aí, né? A partir de quando, irmãos, vocês acham que a gente desenvolve a nossa personalidade? A partir de quando? Qual a Ó, idade?
qual o período da vida, né, que vocês acham que eu quero responder. Aí os irmãos estão participando, período da infância, né? Glória a Deus. Aí os irmãos... Isso, Patrícia Debus falou na infância, o Eliabe Ribeiro falou período da infância, quem mais? Também, Qual idade? A Duda né? Rodrigues na adolescência. Na adolescência. E Olha aí, aí, os a irmãos Berenice entrando. Corrêa deu um glória a Deus. Uma Berenice é uma benção, né? A Berenice é uma benção. Então, veja, irmãos. Tá. Olha só os irmãos comentando. Na infância, na adolescência. Normalmente as pessoas respondem isso aí. Na infância, na adolescência e tal. A gente começa a desenvolver quem somos, a nossa identidade, o nosso eu, quando a gente está na barriga da mamãe. Quando a gente está lá, né, no nosso cordãozinho umbilical, quando a gente está na placentinha, lá pela 12ª semana, a gente já começa assim... Deu uma queda ali, eu creio. Deu uma queda aí. Oi? Tô ouvindo. Pode continuar. Deu uma queda na tua internet, mas pode continuar. Então, quando a gente está lá na barriguinha da mãe, a gente tem tudo isso. A gente tem os estímulos, a partir da 12ª semana a gente já começa a compreender o ambiente externo e vai indo, até que a gente começa a ter todo o contato com o ambiente de fora, através da nossa audição, escutando, né, ouvindo ali, e inclusive pela condição emocional da mãe. Porque se a mãe está bem, é por isso que a gente cuida tanto, por isso que existe o pré-natal, por isso que a gente se preocupa com a gestação, né? O psicólogo, quando ele vai fazer uma entrevista de anamnese e atender uma criança, ele pergunta como foi a gestação. É interessante, assim, que na verdade, se a gente for a fundo, olha que incrível isso, pastor. Se a gente for a fundo mesmo, assim, né, e para a complexidade da coisa, a gente vai ver que a gente começa o nosso desenvolvimento antes da nossa concepção, quando os pais projetam ou não ter um filho. A gente tem, inclusive, numa entrevista de anamnese, que é a entrevista para atendimento, a gente faz isso quando o atendimento é com criança. Essa criança foi planejada, os pais planejaram ter ela, né? Porque envolve fatores emocionais, condição emocional da mãe, né? Se a mãe está bem, se a mãe está estruturada, está estável emocionalmente, essa criança vai sentir. Se essa mãe fica irritada com frequência, se a mãe está brigando lá de fora, está estressada, está incomodada, a criança sente tudo isso. E de lá a gente já está moldando nosso caráter. Por isso que às vezes pessoas, nasceu desse jeito. Claro que nasceu desse jeito, já está aprendendo quem é, né? Através desse contato com a mãe lá pelo cordão umbilical, sistema nervoso central materno, a gente tem acesso à condição emocional da nossa genitora. Isso é comum, né? Então, veja isso como um fator importante para você saber a partir de agora. Que o nosso desenvolvimento começa lá na barriguinha da mamãe. Quando a gente está lá gestando, a gente já está desenvolvendo quem nós somos, certo? Então, isso é o ciclo vital que eu estava falando. A gente começa a moldar a nossa personalidade desde o momento que a mãe concebe a gente está tornando a ser quem nós somos. Daí depois vem a infância, as primeiras experiências, vem a adolescência, né? O Ministério da Restauração está levantando um projeto maravilhoso. Deu uma parada ali na internet. Daqui a pouco creio que volta. Deu uma parada na internet. A minha está estável aqui, a minha está estável. Mas parou aí só. Tu estava falando do Ministério da Restauração, tá com um programa... Um projeto, né, que é o projeto de apoio à gestante à primeira infância, que visa justamente dar esse apoio espiritual, né, e também esse apoio técnico, científico também, que vai ajudar bastante. Então, é isso, né, pastor? A gente tem esse contexto que a gente precisa avaliar. Onde essa pessoa nasceu, né? Como que essa pessoa se desenvolveu. Quem eram os pais dessa pessoa, qual era a condição socioeconômica dessa pessoa, ela não passou necessidades. E às vezes vem outras situações. Isso pode ser até um tema, pastor, né, para a gente orar e apresentar para Deus sobre a questão do abuso sexual na infância. Algo assim. Isso é muito importante também. Isso aí, assim, acontece com muita frequência, as pessoas não falam sobre isso, causa traumas terríveis, atrapalha a vida da pessoa. A vida da pessoa. Então, às vezes a pessoa foi lá na infância, foi abusada, e a gente não entende por que essa pessoa é tão rancorosa, a gente não entende por que essa pessoa é tão fechada, apática,
né? E aí a gente julga, a gente condena, né? E Mas aí a gente não não sabe as sabe do dores que essa trauma. pessoa passou, a gente não sabe o que essa pessoa viveu lá atrás. Aquela revista Sexualidade que tivemos aí do Ministério da Restauração, da Escola Bíblica, nós tivemos uma revista que fazia um comentário sobre abuso. E eu me lembro da Escola Bíblica quando teve esse comentário na revista da escola sobre abuso na infância e tal. Surgiu pessoas com este problema, que tinham problema, inclusive no próprio matrimônio, por causa, né, atendi problemas, né, atendi alguns problemas sobre isso, principalmente quando saiu uma revista da escola falando sobre isso, né? E aí veio à tona, veio à tona naquela pessoa e aquela pessoa ela precisou falar, ela procurou para falar sobre exatamente o abuso. E o abuso ele causa um trauma tão grande que dentro da família é uma luta, a pessoa vai casar, a pessoa vai ter filho, a pessoa vai ter neto, e a pessoa vai indo, e ela vai estar sempre com aquele fantasma, enquanto ela não tratar, né, irmão Jonathan? É, exatamente. Então, o que acontece? Se eu tenho algo para resolver e eu reconheço isso, eu acho que esse é o maior sensor que a gente tem. Eu estava Uhum. falando lá atrás sobre a luzinha verde, né? Depois o pastor entrou no outro assunto e eu acabei não concluindo. É, Mas eu, isso faz parte do programa eu dinâmico. É assim tô. mesmo, é benção Eu de tenho que me Deus. controlar nas minhas entrevistas para não cortar, Não, mas né? é benção, é assim que funciona, é benção de Deus. Mas o que eu me refiro, assim? Às vezes a gente tá lá, tá no verdinho, tá tudo indo bem, tem uma vida regrada, consigo ter uma vida boa espiritualmente, tô estável emocional, pratico atividade física, cuido da minha alimentação. Mas se a gente fosse entrar assim, ó, num projeto mesmo de falar assim, ó, assuntos aí, quem quer vai ter que entrar no meu grupo de estudos. Lá a Uhum. gente faz planejamento, lá a gente aborda isso, né? Quem participou e está online aí, quiser comentar lá no chat, né? Eu participei, foi benção, tal, compartilha ali no chat, Isso. porque lá a gente tem um estudo denso, completo, falando sobre planejamento, a gente fala sobre alimentação, eu proponho até cardápio para os irmãos, né? A gente fala sobre os cuidados de uma vida mapeada, mapear a rotina, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre relacionamento conjugal, sobre família, a gente Uhum. fala da Bíblia, a gente fala de autoestima, de autoconhecimento, de amor próprio, a gente fala sobre vários assuntos, né? E lá a gente tem esse conteúdo mais denso, né? Mais completo. Mas se a gente fosse ver, são vários fatores. Mas a vida está no verdinho, só que aí a gente acende aquela luz amarela. O problema é que essa luz amarela, ela vai acender antes da vermelha. A gente vai começar a perceber que a vida não tá bem. A gente vai começar a perceber, isso aqui não tá legal. Não tô indo bem aqui, preciso melhorar, né? Enfim, aí a gente vai lá, vai postergando, vai indo, vai indo, vai indo. Aí acendeu a luz vermelha, já tá no caos. Já tá numa situação muito mais difícil de resolver. Então, você tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer, tem que saber os teus limites, tem que saber, bom, aqui, agora eu tô vendo que não tô bem aqui, tem que estar sensível, tem que ter esse discernimento. Aí percebeu que as coisas não estão indo bem, já começa a mudar, muda a rota, vai dar problema lá na frente, a luz vermelha vai acender, foge do problema, foge. Como a gente usa a expressão, né? Escapa pela tua vida. Então, pelo teu bem-estar, pela tua qualidade, vai, não anda por esse caminho. Deu uma parada na internet ali. Temos aqui o presbítero Nelson, voltou. Irmão Jonathan deu uma parada na internet. Os Eu movimentos, quando a internet está fraca, aí se fizer muitos movimentos com a mão muito rápido, é, ela vai dar a uma minha, a minha, travada. bom, enfim, a minha não tá aparecendo aqui, mas tudo bem. Ela tá Acontece. A travando. internet é assim. A internet é assim. Mas, É, pastor, basicamente presbítero é isso aí, Nelson meu tá pastor. acordado essa hora. Presbítero Quem? Nelson da Veiga, aqui de Marau, tá acordado essa hora ainda. Ele tava lá na consagração comigo hoje. Presbítero Nelson tem 70 e poucos anos. Tá aqui na Olha live. aí.
Deus Tá na escuta abençoe, desde tá? o início. Deus do início, tá aqui na live. Tem uma pergunta da irmã Elza aí, no chat. Uma pergunta para ti da irmã Elza. Tô lendo aqui. Tá lendo? Isso. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, bastante comentário aqui dos irmãos, né? Não é só a questão da doença, tá, irmã Elza? Não é porque, e a doença que a irmã comenta ali, a psicossomática, acredito, né? Essas doenças, elas podem estar ligadas a fatores que vão ser de predisposição, né? Então, a pessoa, durante a gravidez, ela teve problemas durante a gravidez, a mãe teve problemas, no caso, a criança não se desenvolveu da melhor forma possível, e ela vai ter predisposição para adoecer depois. Mas não significa que só aquilo vai adoecer ela. Mas é um ponto a mais, é um bloco a mais, é um tijolinho, vamos dizer assim, que é um tijolinho, tá, irmã? É um tijolinho que, somado a outras coisas, traumas, vivências, experiências, questões emocionais, às vezes questões neurológicas, genéticas, fisiológicas, hormonais, né, vão causar isso aí. Irmão Jonathan, como é que tu fala aí que agora tá aumentando? Aumentou os inscritos e aumentou os likes. Dá uma falada aí de novo. Eu acho que vai dar mais uma aumentada aí. Para quem não está, que está participando aí, estamos com 34 agora online, né? São quase 2 da manhã e tem 34 pessoas online, glória a Deus. Então, você que ainda não é inscrito no canal do Pastor GR, clique ali no botão de se inscrever, ative o sininho, deixa sua curtida e compartilha o link desse vídeo com alguém, né? Para que você possa ser um instrumento de Deus para fazer esse canal crescer, esse canal que tem sido uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Meu Irmão, pastor, assim, Patrícia Debus, vou fazer o último comentário, nós vamos deixar o irmão Jonathan descansar. Ela fez um comentário aqui, o problema é quando você não se dá conta que está no... Vamos ver, não se dá conta que já está na luz amarela e quando acorda já está na vermelha. Exatamente, irmã Patrícia. Irmão Jonathan, olha, já passamos aqui, ó, só uma horinha. Não, mas vou deixar tu descansar. passou uma, É, passou uma... o que o Vai, pessoal acha? Fizemos a terceira entrevista ou não? Só colocar aí. Vamos ver o que dá aqui no chat. Pode falar, meu irmão, enquanto. a pergunta da irmã Patrícia ali, né? Uhum. O corpo dá sinais, irmã. Existe uma expressão até que diz o seguinte: o corpo fala. E isso é uma realidade. Existe uma expressão que se a gente não tem essa sensibilidade de sentir isso, de conhecer isso, quem vai sofrer é o nosso corpo. Porque ele está falando, ele está mostrando. Ele está mostrando. Parece que não, irmã Patrícia, por quê? Porque falta esse conhecimento, falta essa sensibilidade. Não é porque a pessoa não percebe, ou melhor, não é porque... na verdade é isso aí, vamos reformular. A irmã usou ali o seguinte, quando você... e o problema é quando você não se dá conta que já está na luz amarela, e quando acorda já está na vermelha. É exatamente isso. Por quê? Porque é a pessoa que não se dá conta, é a pessoa que não tem sensibilidade, é a pessoa que não percebeu, mas haviam sinais. É que aparentemente a irmã tinha dito que, eu entendi, né, erroneamente, que a irmã tinha dito que as pessoas não percebem, mas as pessoas, elas justamente não percebem por causa desse fator, que elas não estão sensíveis a si mesmas, elas não estão com o controle da sua zona emocional, ou seja, a pessoa não sabe, ela não tem aquilo mapeado, a pessoa não tem aquilo estável. E aí, quando as coisas vão explodir, é que ela vai perceber. E por que aí entra o Jonathan? Por que entra o psicólogo, né, no meu caso? Porque aí a pessoa já não consegue mais sozinha, ela já entrou naquele caos porque ela não conseguia sozinha perceber. Aí entra o psicólogo para ajudar ela a entender e ver aquilo que ela não vê. Mas o corpo sempre vai falar, sempre vai haver mudanças menores que vão gerar as maiores. Na verdade, esses problemas, ansiedade, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, essas coisas todas,
elas são a somatória de vários fatores. Não é um fator, ou não acontece do dia para a noite, é um troço gradativo. É algo que vai se desenvolvendo, não é algo que surge do nada. Pã, acordei depressivo, acordei ansioso. Não. É uma coisa que surge aos poucos, é gradativo. E eu permito isso. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Jonathan, vou deixar o irmão descansar. E o pessoal tá pedindo aqui, né, na live, a terceira entrevista. Estão pedindo aí a terceira entrevista. Nós vamos estar marcando aí com o irmão Jonathan Saraiva, né? A terceira entrevista. Pode ser, irmão Jonathan? Pode. Então, ó, né, vamos fazer num outro horário, de repente vamos fazer às 19 horas, né? É um horário, o pessoal também tá... E eu creio que valeu esse horário, né? Valeu esse horário aí também. Porque agora esse vídeo vai rodar na madrugada, né? Esse vídeo agora, com esses likes aqui, que o pessoal colocou aqui, já são 66 likes, né? 70? 70? Já está atualizado aí. 70 likes, né? Esse vídeo ele vai rodar a noite toda aí, a madrugada. Tá, Então. e eu tenho, sabe quantos contatos, pastor? Eu tenho 600 contatos de irmãos no meu telefone. Olha só. Então, eu compartilhei e tem diversas pessoas que colocaram nos status o link. Então, tem pessoa que lá no meio da madrugada vai acessar o link para assistir. Vai assistir. Pessoas que não tiver sono vão... Mandei aqui também, eu tenho em torno disso aí, uns 700 contatos. Vamos ver se a gente consegue arredondar os seus inscritos. Travou em 319. 319, tá travado. Vamos ver se a gente consegue arredondar para 320. Quem ainda não é inscrito no canal, irmãos, vamos lá, vamos arredondar para 320 inscritos Isso. Aí no canal do pastor. Vamos lá, falta uma pessoa. Quem vai ser a bênção que vai se inscrever agora no canal? Vamos arredondar para 320 inscritos aqui no canal do pastor. E falta só um like para 70. Para fechar já 70. Tá já 71. Tá? Uhum. Olha aí quem tá conosco, a irmã Kátia Greife aí, né? Só pela terceira entrevista, diz ela aqui. Irmã Kátia, Deus abençoe, irmão Maurício, lá de Panambi. Queremos a terceira e a quarta, a irmã Elza Lampinski, que é já a terceira e a quarta, né? Entrevista aqui também. A irmã Silvani, lá de Condor, que é a terceira. Irmã Beatriz também. Meus irmãos. Se o senhor quiser, pastor, eu me disponho até a gente fazer um quadro. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, acho que pesa. Pesa, né? Pesa. Eu creio, eu acho que vou dar um tempo uma vez a cada 15 dias, se o senhor quiser fazer um quadro, um quadro saúde emocional, coisas. Deu uma queda ali, meus irmãos. Voltou, não. Voltou. Deu uma queda aí. Podemos fazer esse quadro a cada 15 dias, então. Né? E já vamos fazer a terceira entrevista, então, no próximo quadro, daqui a 15 dias. E aí vamos levando 15 dias. E até o irmão, como psicólogo, pode trazer o tema, né? Ou fazer a pergunta aos clientes, eu vou ter uma live lá, qual é o melhor tema? Aí a gente já faz o cartaz em cima deste tema aí, né? Pessoal. 322 inscritos, pastor. Tava escondido e o pessoal aí. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Jonathan Saraiva, né? Muito obrigado a todos os nossos videologados, quem está na rádio também. A irmã Débora Goulart fala assim, benção de Deus, com certeza pode ter mais episódios. Vai ter, em nome de Jesus. É isso aí, né? Então, quero te agradecer, irmão Jonathan Saraiva, pela disponibilidade, a espontaneidade, né? Teve aí consagração, jejum durante o dia na igreja. Hoje foi frio, né? Fui para minha igreja aqui, uma geladeira ali, né? Durante consagração, muito frio. E teve culto, né? E tá conosco, né? O irmão Jonathan até essa hora da madrugada. A irmã Vera Cristina está dizendo, preciso fazer o curso com ele. Tá no chat aqui. E tu tem um curso em andamento aí. Fala para... Como é que faz esse curso? Pastor, eu vou colocar meu contato aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, aí. salvar o meu número e me dar um oizinho, eu te coloco na minha lista de transmissão. Isso. Aí na minha lista de transmissão, você vai receber tudo atualizado. Sempre que eu mandar para um, vou mandar para todos, tá? Então, salva o meu contato.
Ó, Vou colocar ali agora. Os irmãos podem salvar. A irmã Maristé é suspeita, né? Ela bota aqui, ó. Não perco, é ótimo o trabalho do servo do Senhor. A minha esposa, a irmã Maristel, tá Benção, dizendo que glória a é Deus. ótimo o trabalho. Nossa companheira, nossa irmã querida aí, que é Isto. uma benção para Pode nós. colocar o contato depois. É o mesmo que eu tenho, irmão Jonathan? Tu É usa o outro. mesmo que o senhor tem, aham. Então, É 982, quem quiser anotar aí, ó, é 982 é código de área. 51, Alguém. né? Isso. 51 982 30 11 10, né? Contato 51 982 30 11 10. Os irmãos podem me dar um oizinho, uma paz ali no Whats, que eu vou salvar os seus contatos. Vocês podem acompanhar meus status, acompanhar, eu vou colocar vocês na minha lista de transmissão para receber conteúdo, para receber informações, né? Novas inscrições, né? Para o meu curso. E tem muitas novidades aí pela frente, já estou preparando coisas novas para o próximo. Então, fique em contato, vai ser lançado aí em breve também podcast, né? Isto. Então, muitas coisas boas estão surgindo aí para frente. Salve meu contato, me chama lá no WhatsApp, eu salvo o teu, e a gente vai ficar aí em comunicação, vai ficar conversando a respeito desses assuntos emocionais à luz da palavra de Deus. O meu grupo se chama Suas Emoções nas Mãos de Deus. É um grupo de estudos, são 21 dias de estudos, né, que passam assim, a gente pisca e acaba os 21 dias, de tão bom que é. Né? A gente tem 3 semanas juntos aprendendo, aula, grupo terapia, atividades, testes, esclarecimento de dúvidas. Então, me chama no WhatsApp lá, salva meu contato ali, 51982301110, e vamos juntos entrar nesse universo aí da saúde Exato. emocional, à luz da palavra de Deus. Glória a Deus. Escreveu no chat? Escreveu aí no chat? Aleluia. Também, meus irmãos, eu vou deixar, depois que eu lançar esse vídeo, vai ficar aqui na descrição, né? Você que vai assistir esse vídeo, vai estar na descrição do vídeo o telefone aí, o WhatsApp do nosso irmão Jonathan. Irmão Jonathan, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Quiser falar algo aí para nossos ouvintes da rádio, os videologados aí, se despedir. Tá sem o volume? A voz? Libera o microfone. Deu uma travada ali, irmãos, agora. Né? Alô, paz do Senhor. Isso, agora sim. Quero agradecer, né, o carinho dos irmãos, a atenção, a participação, né? Eu fico maravilhado. Não tem palavras para explicar o carinho das irmãs que já participaram, né, de todos que estão envolvidos aí com esses assuntos. Eu tenho visto que essas pessoas que estão envolvidas, elas estão evoluindo muito. Tem pessoas que estão... Só para ter uma ideia, pastor, eu fiz o primeiro grupo em janeiro de 2022. E de lá para cá eu fiz mais grupos, mais atividades, né? E tem pessoas que começaram comigo lá no início do ano e estão até agora. Pessoas que são líderes de departamento, por exemplo, tem pessoas que são líderes de departamento que começaram a fazer o curso para entender melhor os seus liderados. Exatamente. E descobriram que eles precisavam mudar, essas pessoas precisavam mudar em alguns aspectos, estão evoluindo muito, são pessoas que estão prosperando, né, nessa questão da qualidade de vida, do bem-estar. São pessoas que estão, de fato, crescendo diante de Deus, pessoas que não estavam conseguindo ir em culto. Deu uma travada de novo. Travou. Travou. Quanto menos mexer com a mão, melhor. A tua câmera tá puxando aí a câmera realmente puxa. Mas, em suma, assim, a gente vê que as pessoas que estão interessadas nesse assunto, elas estão crescendo mesmo, seus relacionamentos, né? O nome do curso, ele é Suas Emoções nas Mãos de Deus, e o slogan é o seguinte: saiba como estabilizar, ou melhor, saiba como obter um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas através da estabilidade emocional à luz da palavra de Deus. Então é tudo assim, tudo vinculado à obra de Deus, à palavra de Deus, como ter um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas através da estabilidade emocional à luz da Bíblia Sagrada. Né? Estão pedindo contato aqui no chat. Não colocou? Coloquei. Eu acho que coloquei, não foi. Tá ali em cima ali, tá ali.
Tá ali em cima ali, meu contato. Vamos botar de novo, para quem não pegou. Certo, pegar. alguém não pegou aí. Tá pedindo ali. Tá. Mas quero só agradecer. É gratidão a minha palavra final, pastor. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes da Rádio Restauração Filial 1, também os que estão videologados, né? O pessoal não dorme mesmo, é 1h57. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Jonathan. E vocês aí, né, ouvintes da Rádio Restauração Filial 1, você que está pela live, ganhar aí um periódico a cada 15 dias, né? Glória a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, quero agradecer a todos que participaram, que se inscreveram em nosso canal. Continue divulgando aí o nosso trabalho, né, da Rádio Restauração